Bom dia a todos. É sempre com muita alegria que nós podemos estar mais uma vez aqui, nesta Casa de Amor, no Portal da Luz, para que possamos, por intermédio da música, trazer a mensagem espírita. E serão duas músicas agora na abertura, começando por Irmão Sol, Irmã Lua, e na sequência uma prece a Bezerra de Menezes. Doce é sentir em meu coração, humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte dessa imensa vida. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos destes e as estrelas claras, nosso irmão Sol, nossa irmã Lua, nossa Mãe Terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim. Doce é sentir em meu coração, humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte dessa imensa vida. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos destes e as estrelas claras, nosso irmão Sol, nossa irmã Lua, nossa Mãe Terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim, do teu amor sem fim.
amigo, amado benfeitor das luzes do infinito e de cintilações. Ó, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem, a nos iluminar. Celeste mentor, em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando corações. O sofrer é um bem divinal que o Senhor nos envia do astral, é o radinho imortal da perfeição a nos redimir de nossas vidas mal vividas ante o Evangelho todo luz. Sois apoteose do amor, redime a nossa dor com Jesus. Sois apoteose do amor, redime nossa dor com Jesus. Acho que sim. Deu. Bom dia a todos. Que Jesus, nosso mestre, nosso amigo, esteja conosco e mais essa vez, para que possamos transmitir aos irmãos a mensagem de conforto, de orientação a todos nós. Hoje nós vamos, assim, procurar conversar com os irmãos. Não é uma palestra. Palestra é só para domingos, para o Anésio, né? Para o Anésio J. Para mim, é uma conversa. Eu já agradeço a Deus a oportunidade que me dá. Olha, sabe que o público chegou? Você já viu? Pois é. Vieram a pé, fizeram exercício. Eu também vim a pé, gente. Eu vim a pé. Tudo bem. Vamos lá. Quem que está falando aí? Pois é. Gente, o assunto hoje é bastante conhecido de todos nós. Está dando... Tem que ser na direção. Assim? Vixe. Diretamente. Mas posso me afastar um pouco? Pode?
Aqui tem que ter, sabe? Bom, é um assunto conhecido de todos nós, mas que, vez ou outra, nós precisamos lembrar, porque chegam sempre irmãos novos, né, à casa, alguns irmãos que chegam não só as primeiras vezes à casa, mas sim na doutrina também, e às vezes desconhecem o tema. Os nossos companheiros das quartas-feiras já sabem do assunto. Nós estamos tratando sobre o passe. Só que às quartas-feiras nós estamos conversando sobre o passe mais na pessoa do doador, na pessoa daquele que vai aplicar o passe. E hoje eu quero conversar com os irmãos mais a respeito de quem vai receber o passe. Porque não só os doadores precisam ter conhecimento, precisam saber como proceder nessa entrega de energias aos irmãos, mas também quem vai receber precisa saber como se portar, como se conduzir para que os efeitos, os benefícios desse passe sejam melhores possível. Então, nós vamos dar só umas pinceladas no passe, o que seja o passe, depois nós vamos conversar a respeito do procedimento de quem recebe. Aliás, eu até peço ajuda, se eu esquecer alguma coisa, vocês me ajudam, a gente conversa junto, viu? Não só os irmãos aqui da frente, mas todos que estiverem por aí e lembrarem de alguma condição ou condução sobre o procedimento, me ajudem para que a gente esclareça o máximo possível, né? Nós sabemos que Jesus está iluminando o coração, mas Kardec, ele ilustra o nosso raciocínio. E muita gente, compilando as obras espíritas, vai perceber que nestas obras não vai encontrar a palavra passe. Aí se perguntam, mas será que o passe é uma prática também espírita? Nas obras básicas nós não encontramos isso. É que nas obras básicas, quando Kardec codificou a doutrina, ele não usou realmente a palavra passe. Ele usou a palavra magnetismo, porque nada mais é do que o passe. Então, em várias obras, nós vamos encontrar a orientação sobre magnetismo. E, na época, né, os que aplicavam essa energia eram conhecidos como magnetizador. Então, nós sabemos que Jesus já tinha dito, né? Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha lá, Jesus também já falando sobre o passe, em outras palavras, né? Então, o ato de colocar as mãos sobre uma pessoa que esteja física ou psiquicamente enferma para curá-la é modernamente conhecida sob o nome de passe, muito empregada nas casas espíritas, nas casas que trabalham com esse trabalho. Com esse o quê? Com essa energia, com? Procedimento. Quem mais? Ajuda aí, gente. Então, é um passe e quem trabalha, os trabalhadores, mais conhecido como passista. De repente, a gente chama os passistas para virem trabalhar, chega a escola de samba. Aí a gente fica preocupado. Não, mas é conhecido como passista, né? Então, na falta do termo passista, Kardec utilizava magnetizador. E no século anterior a Kardec, tudo que se então conhecia sobre fluidos e como empregá-los está consubstanciado no magnetismo, de que o médico austríaco Mesmer foi o grande expoente, beneficiando muitos enfermos. Eu trouxe uma colinha, viu, gente? Hoje, popularizada sob tal nome, que lhe define a essência, essa prática sempre foi de todos os lugares, de todos os tempos. Então, já diluindo algumas dúvidas, o passe não é uma invenção
do Espiritismo. Ele já existia de todos os tempos. Vocês têm uma ideia de quais procedimentos lembra a aplicação do passe que não dentro da doutrina espírita? Então, ele nasce no cântico ou na evocação dos selvagens em favor de enfermos de sua tribo. Então, quando aquele pajé, né, fazia toda aquela cerimônia e depois ia lá atender um enfermo, nada mais é do que uma transfusão de energia que ele fazia para aquelas criaturas e eram curadas, porque embora o procedimento dele fosse completamente diferente do que nós conhecemos hoje, era um passe, era uma transmissão de energias psicofísicas que auxiliavam o enfermo. Nós vamos encontrar também formas de passe nas benzeduras. Quem de nós já um dia não foi a uma benzedeira receber os benefícios desse procedimento? Então, aquelas benzedeiras nada mais eram, porque hoje eu não sei se ainda existem, não conheço, mas deve existir. Elas eram médiuns naturais. Não é porque elas não frequentavam uma casa espírita, não tinham uma doutrina assim chamada de espiritismo, que elas não podiam, não eram médiuns, elas eram sim médiuns naturais. E na benzedura nada mais era do que o passe que elas aplicavam nas pessoas que as procuravam, né? E chega também na bênção sacerdotal, quando o padre lá faz oração em favor do doente, em favor de quem precisa, também é um passe. A mãe, quando envolve o seu filho, não importa o filho ainda nenezinho, mas também o adulto, quando o filho necessitado de amparo, de um carinho, de uma palavra amiga, a mãe o envolve no seu abraço, ela está transmitindo o passe a essa criatura. Então, também é um passe. E vem culminar nos templos espíritas, né, com esse ato que nós já conhecemos, né? Ele é um recurso fundamental para a reharmonização do perispírito no curso das mais variadas enfermidades da alma e do corpo. Eu falei aqui a palavra perispírito. Todos sabem o que é perispírito, ou não? Quem não sabe, levanta a mão. Não precisa levantar. Todos sabem. Perispírito nada mais é de um dos elementos que compõem o ser humano. Então, nós somos compostos de 3 partes. Somos espíritos, eu sou espírito, espírito, tenho um corpo físico, a matéria, mas entre o espírito e o corpo físico existe o perispírito, que é o elo de ligação entre essas duas partes, entre o espírito e entre o corpo físico. E a aplicação do passe, antes de mais nada, passa pelo perispírito para encontrar o perispírito do que vai receber a energia e completar com a aplicação do passe. Então, o perispírito do espírito, agindo sobre o perispírito do médium passista e indo finalizar no corpo físico daquela pessoa. Deu para entender? Deu, né? Se não deu também, fala que deu. O passe tem alguma assim, limitação na sua aplicação? Ou ele é assim, de uma indicação ilimitada? Ele pode atender às mais variadas situações. Então, sim, ele é de indicação ilimitada. E pode ser aplicado em qualquer situação de necessidade do paciente. Tanto problemas de ordem física, espiritual, emocional,
Para ganhar dinheiro... Não, para ganhar dinheiro não. Não tem contraindicação, né? Pois é, mas para ganhar dinheiro não pode. Tá bom, então tá. Não vamos desviar o assunto, Domingos. Uns exemplos que a gente poderia dar de necessidades que precisam ser atendidas para aquelas pessoas que acreditam nessa aplicação. Então, nas doenças, nas enfermidades de todos os tipos, os distúrbios espirituais, aquelas situações como hoje nós vimos, de pessoas com ideias destrutivas, enfim, atendimento a todos esses casos, né? Mas quando vai trabalhar com paz, algumas pessoas têm algumas dúvidas, algumas inquietações, como proceder. Então, tem perguntas, tem dúvidas assim do tipo, o passe é magnético ou é espiritual? Que daqui a pouco eu vou falar as formas de aplicação. Ele existe em diferentes categorias. Para uma pessoa se aplica de um jeito, para outra pessoa se aplica de outro jeito. São diferentes as categorias. Quem aplica passe na criança pode aplicar passe no adulto? Será que existe passistas para crianças? Existem passistas para adultos? Será que existe lugar apropriado? Existe tempo determinado? Existem pessoas escolhidas para essa aplicação? Tudo isso nós vamos ver. Então, a transfusão ocorrida num passe é sempre de natureza fluídica. Então, o que significa isso? Que a hora que vai ser transmitida essa energia de um para o outro, vai ser manipulado aquele elemento primordial, aquele elemento primário, aquele elemento que dá, assim... fugiu a palavra. Me ajuda lá? O que é um fluido? O que é um fluido? Não é também. Mas já ele volta. O fluido? Hã? Ele é um elemento. É um elemento primário. Ô, gente, nem para me ajudar. O elemento primário que através dele, aliás, que dele se derivam, olha a palavra surgindo, se derivam tudo que existe de matéria no universo. Então, ele é o elemento neutro, primário, é o fluido universal, que dele deriva tudo que existe de matéria no universo. Então, esse fluido, na sua origem, ele é neutro, não tem nenhuma qualidade. Mas, quando da aplicação do passe, o que vai ser utilizado nessa transfusão é esse fluido. Mas só que, desse momento que ele vai ser utilizado, ele vai adquirir qualidades. E essas qualidades poderão ser qualidades boas ou qualidades ruins. Que tristeza, qualidades ruins também? Sim, porque dependendo de quem vai aplicar esse passe, ele pode envolver esse fluido com material assim, vindo dele próprio, ruim, ou seja, sentimentos ruins. Porque esses sentimentos de ódio, de raiva, rancor, poderá manipular esse fluido nessa qualidade. Então, quem for receberia essas energias dessa forma. Ou então, ele pode envolver esse fluido com calma,
com, assim, revigorantes. Então, vai depender de quem vai aplicar o passe, a manipulação desse fluido para atender o paciente. Mas essa manipulação, que jeito que ele faz essa manipulação? É através do pensamento e da vontade. Dependendo do pensamento e da vontade do médium passista, será a qualidade do elemento que ele vai transmitir a quem vai receber. Entendemos aí também? Deu para entender, né? Aí vocês poderiam perguntar, mas esse que envolveu os fluidos com algo não bom, vai ser transmitido mesmo ao paciente? Ele vai receber essa energia com essa qualidade? Então, ele veio em busca de algo para beneficiá-lo e ele vai acabar piorando nessa situação. Vocês acham que vai ser dessa forma? Não. Porque também aí entra a condição de quem vai receber, do receptor, aquele que veio em busca do passe. Se ele, naquele momento que vai receber o passe, está envolvido na fé, na confiança, nos bons sentimentos, na vontade realmente de receber uma energia que vai dar condições a ele de ter uma melhora que ele está precisando, os espíritos barram aquela energia que vem do médium que está com esses sentimentos. E ele vai ficar sem um atendimento de algo bom para ele? Não. Porque nós temos que entender que o passe, ele pode ser aplicado de 3 formas. Então, ele pode vir diretamente dos espíritos, essa energia, direto dos espíritos, sem a interferência do médium passista. Então, os próprios espíritos benfeitores farão a aplicação sem a presença do passista. Ele pode ser aplicado com a presença do passista, mas acrescentado a essas qualidades do passista, os recursos do mundo espiritual. Ou então ele pode ser simplesmente a aplicação do magnetismo do próprio passista. Então não existe aí a interferência do mundo espiritual. Vai ser a doação de si mesmo, do passista, para o paciente. Então, nesse caso, que o passista estava envolvido em sentimentos negativos, ele vai ser neutralizado e a própria espiritualidade vai se encarregar de diretamente atender aquela criatura que está com bons sentimentos, que está confiante em receber aquela energia, e ele vai sair de uma forma tranquila. Também entendemos até aí? Deixa eu ver mais o que eu tenho aqui anotado. Já falei. Está anotado, mas já falei. Agora, também ainda relativo ao passista. Algumas pessoas que vêm em busca dessa energia, elas se impressionam, às vezes, com a forma como o passista transmite, aplica. Não é? Falando nisso, gente, não é dar passe, não é transmitir passe, é aplicar o passe. Aprendi esses dias, sabia? É aplicar o passe. Outra coisa que nós temos que aprender, não é fluido que a gente fala, aprendi também. Não é fluido, é fluido que se fala. Fluidoterapia. É o fluido que vai ser manipulado. Tudo isso, a gente fala que no Espiritismo a gente aprende português, inglês, francês e outras coisas mais. Então, o que eu estava falando mesmo? Do quê? Do passe. Então, dá licença de eu tomar uma água, que a língua secou. Ô, Juliano, não vai botar isso na internet, hein, por favor.
Eu estava falando do passe, né? Então, o que vai receber, fica impressionado, às vezes em alguns lugares onde vai receber o passe, com aquela gesticulação toda que o passista faz. Então, ele acha que o passista que faz malabarismo, aquele passista que dança na frente dele, aquele passista que faz toda uma situação assim de folclore, e tem energia mais forte. Então, ele vai querer sempre receber passe com aquele passista. Pô, ali é mais forte. E o coitadinho que só impõe as mãos, aquele não, aquele é fraco. Então, não vou com ele. E sabe que em alguns lugares, inclusive, tem briga entre eles na Câmara de Passe. Vocês podem não acreditar, mas eu já presenciei uma situação dessa. Num determinado lugar, quando a gente trabalhava, na sala de passes, tinha uma criatura lá que era disputada para transmitir o passe. Todo mundo queria receber o passe com ele. Então, o que elas faziam? Elas ficavam na porta da Câmara do Passe. Falando nisso, o passe no Centro Espírita é aplicado na Câmara do Passe. Viu? Voltando ao assunto, então elas ficavam na porta da Câmara do Passe, verificando onde, que cadeira aquele passista ia trabalhar. Porque quando abre a porta dá para ver, né? Então, ficava ali. Aí eles ficavam contando. Bom, 1, 2, 3, ele está na quarta, então eu vou deixar 3 entrar na minha frente e eu vou sentar na quarta. Só que naquele dia, ele deve ter contado errado. Porque ele foi sentar numa cadeira depois daquela que ele queria. E o que ele fez? Ele fez o que estava sentado na cadeira que ele queria, levantar para ele sentar e o outro sentar na outra cadeira. Ele fez e conseguiu sentar na cadeira que ele queria. Transmitir o passe, tudo. A hora que as pessoas saíram, o disputado ali tinha uma mediunidade extraordinária. O que ele fez? O que ele falou? Falou, que pena que ele trocou de cadeira. Ele ia receber tanto da cadeira que ele tinha sentado, com a pessoa que ele tinha sentado, e deixou de receber por essa sua atitude. Porque nada acontece por acaso. Cada um vai receber de acordo com as suas necessidades e o seu merecimento. Então, voltando à gesticulação. O passe deve ser o mais simples possível. Não precisa de, como chama isso? Estalar de dedos. Não precisa de suspiros. Não precisa de o passista que ergue as mãos para receber tudo que vem lá de cima, depois transmitir do passe. Não, porque não é através das mãos que vão chegar as energias que nós precisamos para transmitir. Não, é através do cérebro, é através da glândula pineal, vai se transmitindo, depois através das mãos que vai ser doado ao receptor. Então, não precisa de gesticulações dessa forma. É simples, muito simples. Que mais que nós vamos? Agora eu vou falar para quem vai receber, porque senão, né, nós não vamos sair daqui. Com relação àquelas perguntas que foram feitas, né, se o passe para criança, para adulto, se o passe para isso, para aquilo, nós temos que entender que quem dá passe em criança pode, naturalmente, dar passe no adulto. Não existe diferença. Nós não falamos que esses fluidos são manipulados através do nosso pensamento, da nossa vontade. Aquela vontade que nós temos de atender ao necessitado, aquela vontade firme de ajudar aquela pessoa que está ali na frente, isso que vai valer. E não se uma pessoa só dá em criança, só dá em adulto. Não, qualquer criatura pode dar passe
seja na criança, seja no adulto. Existem aquelas pessoas que preferem, aí é uma questão de preferência, que preferem apenas atender as crianças, mas isso não significa que ela não poderia aplicar também o passe em adultos, certo? Então, adulto, criança é a mesma coisa. Agora, que tipo de energia vai ser transmitido? Se nós soubéssemos como é manipulado esse fluido, nós atenderíamos, modificaríamos esses fluidos conforme a gente sabe, como se a gente pegasse uma poção e fizesse algumas coisas lá e transmitisse. Não. Essa energia, tanto faz, porque a espiritualidade é que vai nos proporcionar esses recursos para atender o necessitado. Então, passe espiritual, passe, seja lá qual tipo for, vem, né, os recursos da espiritualidade superior. Por quê? Porque nas câmaras de passe, principalmente, onde nós atendemos os pacientes, porque é de se esperar que numa casa espírita exista lugares específicos para esse atendimento. No nosso caso, eu estou apontando assim, porque temos essa câmara aqui, temos essa aqui, aos sábados nós temos aquela ali à frente e temos a outra sala ali embaixo. O Anésio já está me apontando uma coisa aqui. Temos outra sala lá embaixo, né, que é o atendimento mais dos médicos espirituais, e temos uma outra do outro lado, que é essa que o Anésio trabalha aos sábados. Então, são lugares, assim, já... O lugar certo mesmo na casa espírita seria, no caso, essas duas salas aqui, tanto essa como essa. Mas, aos sábados, como o público um pouco maior de necessitados para receber o passe, nós também usamos aquela da frente, de baixo e aquela lá. Mas por que podemos usar? Porque a espiritualidade amiga já sabe que elas vão ser utilizadas para esse trabalho. Então, se eles já sabem, eles preparam um ambiente antecipadamente para quando o necessitado entrar, já está tudo de acordo. Então, como eu ia falando, esse preparo é feito pela espiritualidade. Então, uma equipe espiritual responsável pela aplicação dessa energia naquele determinado dia, ela se faz presente. E é uma equipe, gente, não é um único espírito que está presente, coordenando esse trabalho. Existe uma equipe, e essa equipe tem um orientador, um superior. Então, eles vão observando como os trabalhadores estão procedendo. Como eu falei agora há pouco, não recebe energia negativa, porque eles estão observando. Então, eles observam como o trabalho está se realizando. E se surgir algum caso diferente, a própria espiritualidade, aquele que está ali responsável por aquela pessoa que vai receber o passe, se dirige ao coordenador espiritual do grupo e pergunta a ele qual procedimento ele deve usar com relação àquele caso. Então, quem vai receber a energia não vai receber o acaso, não vai receber qualquer coisa, não. Ele vai receber algo que é condizente com a sua necessidade. Seria o caso, para ilustrar isso, daquele fato que André Luiz nos narra no livro Missionários da Luz, o caso da 10ª vez. A maioria que leu esse livro já conhece o caso da 10ª vez. Era a situação de uma pessoa que já estava recebendo passe há longo tempo, só que ela não mudava em nada. Ela estava recebendo essas 10 vezes que ela veio para receber o recurso que ela precisava,
foi feito de forma adequada, eles deram atenção máxima para ele, então ele saía sempre recuperado. Só que esse irmão, ao sair dali, ele continuava com as mesmas atitudes que ele tinha antes de receber aquela energia. Então, era briguento, se enraivecia por qualquer motivo, provocava situações desagradáveis, ele continuava procedendo da mesma forma. Então, quando ele chegou na 11ª vez para receber esse recurso, porque as outras vezes ele recebia, saía bem, então vou lá receber outra vez. Quando chegou a vez da 11ª vez, o espírito que estava encarregado de atendê-lo, através do médium passista, recorreu ao orientador, perguntando, falou, meu irmão, temos aqui o caso da 10ª vez, como vamos proceder? Falou, agora não, nós vamos deixá-lo à mercê da sua forma de viver. Nós vamos apenas aplicar um recurso assim para ele melhorar um pouquinho, mas aquele atendimento completo ele não vai ter, porque ele vai precisar aprender. Não aprendeu até agora. Através do amor, ele vai ter que aprender através da dor. Vocês perceberam como a espiritualidade trabalha conosco? É toda uma assistência. Por isso que quando os passistas adentram a sala de passe, eles precisam já estar certos, confiantes, munidos da vontade de servir, de ajudar, de doar. E ao adentrar as câmaras de passe, é esperado que eles procedam como eles nos falam, estejam concentrados, estejam em oração, estejam preparados adequadamente para atender o irmão necessitado. Mas assim como o passista precisa estar nessas condições, quem vai receber também precisa estar nas mesmas condições. Então, ele precisa, quem vai receber, aliás, quem vai receber? Quem precisa receber o passe? Quem realmente estiver necessitado dele, porque algumas pessoas ainda pensam que porque vem ao centro espírita assistir uma palestra, ouvir uma palestra, no final dela, precisa receber o passe como se fosse um ritual. Assim, não, eu vou ao centro espírita, ouço a palestra, tomo o passe e vou embora. Mas nem para pensar o que é esse recurso passe. Então, nós temos que entender, nem todos que vêm à casa espírita assistir uma palestra, obrigatoriamente precisa receber o passe. Vai receber quem realmente precisa, porque nós estaremos preservando o médio passista, aqueles que tomam passe simplesmente por tomar, ele está ocupando o tempo do passista, ele está ocupando um espaço que não seria, né, de se esperar que ele fizesse isso. É a mesma aquela coisa daquela pessoa que passa em frente à farmácia e entra para tomar injeção, sem necessidade. Então, não é assim que devemos proceder. Aí, o mesmo preparo que o médium tem, precisa ter, o que vai receber também precisa. Então, o que ele precisa? Entrar na câmara de passe. Aliás, antes de receber o passe, ele precisa passar por um tempo de preparação. Que tempo é esse? É justamente durante a palestra. Porque não se aplica passe, gente, antes de se fazer uma preleção, alguma informação a respeito ou do Evangelho de Jesus, ou a parte doutrinária, enfim, informações que precisam ser dadas antes. Isso, porque ele vai se preparando para receber a energia. Então, quando ele vai para a câmara de passe, ele já está preparado, porque ele prestou atenção naquilo que foi falado. Nem vocês hoje vão entrar para receber passe assim, vão sair nas nuvens hoje, porque vocês estão preparados.
Então, ele precisa antes receber algumas informações. Então, enquanto está ali ouvindo, ele está se preparando. Aí ele adentra a câmara. Qual vai ser o procedimento dele? Fez a preparação, vai estar concentrado naquilo que vai acontecer e vai entrar em oração. Então, enquanto ele está recebendo o passe, ele vai estar orando, mas não aquela oração mecânica. Pai nosso que estás no céu, não, aquela oração conversando com Deus, pedindo a Deus os recursos que ele necessita naquele momento, que venham através daquele irmão que está à sua frente, querendo ajudá-lo, e vai ser ajudado se ele estiver nessa postura. Porque se ele for refratário, se ele entrar desacreditando, se ele entrar assim como que obrigado, porque o familiar mandou ele vir tomar o passe, de nada vai adiantar. Ele vai estar realmente refratário. Mas se ele entrar nas outras condições que eu falei, ele vai receber a energia que ele precisa. Eu estou vendo que a hora está passando, não falei nem metade ainda, viu, gente? Eu vou até às 11. Pode? Não? Hã? Tem reunião dos pais? Então, das 11 ao meio-dia, faz a reunião, né? O almoço está programado para meio-dia? Então, tá bom. Deixa eu ver. Algumas orientações importantes. Os fluidos existem, já falamos. É preciso ter fé, já falamos. Fé, recolhimento, respeito. Deve orar silenciosamente. Fé, merecimento, necessidade. Bom, agora vamos ver a posição que a pessoa que vai receber o passe precisa adotar. Geralmente, quem vai receber o passe vai ficar sentado. Eles entram nas câmaras, tem as cadeiras, eles vão sentar e o passista vai estar em pé à sua frente. Então, sentado, respiração tranquila. Em alguns casos, como nós temos aqui na casa, lá na sala médica, o paciente, que já é uma necessidade diferenciada, ele vai estar deitado em uma maca. Mas hoje eu nem vou falar sobre essa parte, senão o tempo não vai dar. Então, eu vou falar só daqui. Ele vai estar sentado, respiração tranquila. Será que ele pode, quando ele vai receber o passe, cruzar as pernas, cruzar os braços? Até poderia, mas nós aconselhamos não fazer isso. Porque pernas cruzadas, braços cruzados, tudo vai dificultar a circulação sanguínea. E esses fluidos, olha, já ia falar fluido, esses fluidos vão percorrer o nosso organismo através da corrente sanguínea. Então, aconselha-se não cruzar as pernas, nem cruzar os braços por esse detalhe. E outro detalhe, às vezes uma pessoa, um passista é pequenininho, a pessoa está com as pernas cruzadas, ele não chega nem perto. Vai dificultar a aproximação do passista enquanto ele está com as pernas cruzadas. Não deve cruzar as pernas, né? E questão dos objetos. A pessoa que vai receber o passe pode portar relógio, brincos, colares. Nesses casos aqui simples, pode. Não temos nenhuma contraindicação. Lá embaixo, que eu falei que não ia falar, mas preciso falar, são retirados esses objetos que podem... O que ele faz mesmo, os objetos magnéticos? O que acontece? Interfere no magnetismo, não é? Porque, no caso dos celulares, ótima, boa lembrança, eu vou falar já. Então, os objetos lá embaixo precisa tirar, porque lá eles têm aparelhos que nós não vemos, mas que existem. E esses aparelhos, como nós vamos, quando vamos fazer um raio-x,
eles pedem para que a gente tire tudo quanto é coisa que é metálica, né, principalmente. Então, lá embaixo é a mesma coisa. Então, são retirados. Aqui, não precisa, porque se eles forem usar algum aparelho, eles já têm outros recursos para eliminar isso. Então, pode entrar com esses objetos. Lógico que quando a gente vem assim numa situação para receber um passe, a gente não vem com aqueles badulaques todos, né? Badulaques, olha, faz tempo que eu não uso essa palavra. Porque tem gente que vem com umas pulseiras, assim, faz um barulho danado, mesmo o passista, viu? O passista, as condições são outras. A gente já dá outra orientação para o passista. Mas aquele que vai receber, tudo bem. Vamos usar do bom senso, né? É isso daí. Práticas esdrúxulas. O que nós sabemos de práticas esdrúxulas? São os casos daquelas pessoas que chegam com um objeto de alguém pedindo que a gente dê passe naquele objeto. Roupa de alguém pedindo que dê passe naquela roupa. Não fazemos isso, não há necessidade. Então, quem quer ajudar alguém através do passe, mas esse alguém não quer vir recebê-lo, o que ele deve fazer? Primeiro, quem vai receber o passe, aquela pessoa que está querendo pedir em favor do outro, ele que vai receber o passe, o procedimento é um procedimento normal geral. Ele, na hora que ele está recebendo o passe é para ele. Vocês estão entendendo? O passe não é para quem está à distância. Naquele instante que o receptor está ali sentado, recebendo essa energia, o passe é para ele. Agora, no caso de querer ajudar quem está à distância, o momento disso é quando, por exemplo, ele está ouvindo o Evangelho, ouvindo a explanação, ele vai mentalizar a pessoa que precisa de ajuda, mentalizando os espíritos amigos que estão presentes no salão, por exemplo, percebendo a nossa vontade de ajudar quem está à distância, eles vão ajudar essa pessoa. Então, não é na hora do passe que ele vai ser ajudado, vai ser antes ou depois, se permanecer aqui pedindo, vai ser ajudado. Entenderam essa situação? Não, eu chego lá. Vocês viram quanta coisa que tem que falar? Não cheguei nem na metade, não falei? O Anésio falou do celular. Gente, por favor, não é só na hora de tomar o passe, não. Quando adentrar aqui a casa, procure desligar o celular. Desligue. Porque essas ondas todas do celular, não entendo de celular. Tanto é que o meu não funciona. Não entendo de celular. Desligue, porque elas vão interferir na energia que existe dentro da casa espírita. Tá bom? Esse é o recurso. Uma ideia que você está falando. Fique em pé. Eu estava instalando lá o computador para projetar um filme de evangelização. E o recurso era o som do computador e uma caixa que vai para o YouTube. Eu não conseguia conectar de tanto celular que tinha lá. A hora que eu buscava para conectar, tinha 5, 6 aparelhos ligados, com motor, inclusive, que estavam interferindo no sinal da caixa. Olha só. Eu tive que derrubar todos para poder conectar. Demorei quase 10 minutos. Né? Eu não vejo como... até nos aparelhos mesmo está interferindo. Vocês perceberam? A gente não se dá conta de como isso é uma porcaria. Isso aqui, tudo por transmissão de Wi-Fi, está sendo interferido pelo celular. Precisa falar mais alguma coisa? Então, a gente pede esse favor. Gente, eu tinha... A cura, ele fala aqui, é, na verdade, uma autocura. Ele fala que, em última instância, é o próprio enfermo que se cura. Não vai dar tempo de eu falar tudo que eu precisava. Então, passe simpatia, é aquela história que eu contei da escolha do passista. Vamos entrar de coração aberto, com aquela confiança, com aquela certeza que eu vou receber aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito,
que é também do meu merecimento, às vezes nem é do meu merecimento, mas eu entrei com tanta fé, com tanta vontade de ser ajudado, que a espiritualidade, na sua imensa misericórdia, acaba nos doando aquilo que estamos precisando. Então, é assim. O passe e a alimentação. Como devemos vir receber o passe com relação à alimentação? A alimentação deve ser a mais, assim, simples possível. Não vamos nos alimentar muito antes de receber o passe, porque nós vamos atrapalhar a recepção dessa energia. O passe com o tóxico, de todas as formas, o álcool, o fumo, as drogas em geral, também dificulta. O álcool, nos diz os espíritos, que ele põe como que uma barreira, uma placa assim, impedindo a recepção dessa energia. O passe e a disciplina, onde deve ser aplicado o passe? De preferência nas câmaras de paz. A pessoa que chega e fala assim, na minha casa minha mãe está doente, mas ela não pode vir receber o passe aqui. Vocês poderiam ir lá? Se realmente a pessoa não pode se mover, vai uma equipe, nunca um só. No mínimo 2 vão lá para atender a pessoa no seu lar. Mas se ela puder se mover um pouco que seja, ela deve vir à casa espírita receber. Por quê? Entre todos os benefícios que ela vai receber, o benefício maior é dela simplesmente sair daquele ambiente de enfermidade, de pensamentos negativos que geralmente existe numa casa onde tem um enfermo bastante necessitado, porque, olha, não vamos querer nos enganar. Nesse ambiente, na grande maioria das vezes, tem, assim, alguém revoltado porque aquela pessoa está lá doente, alguém que não está entendendo a necessidade daquela enfermidade. Então, o ambiente está, assim, doente. Então, ela saindo daquele ambiente para vir receber o passe, nossa, que benefício ela já vai receber. Então, se puder se mover, venha para a casa espírita receber, né? Mas, caso contrário, naturalmente. Nos hospitais, o mesmo procedimento, não. No hospital não pode sair para vir. Tem que receber lá mesmo, né? Alguns hospitais já admitem a presença do passista. Não sei se tem algum hospital aqui em Araraquara que impede a entrada de alguém. Lógico que credenciado, tudo, não é qualquer hora, tem toda uma disciplina. Então, vamos atender também. Só porque está tomando passe, pode deixar de tomar o remédio? Não, não. Está tomando o medicamento receitado por um médico, continue tomando. E, com a ajuda do passe, vai... como que faz? Surtir efeito. Não, mas é outra palavra. Potencializar esse medicamento. Eu estou doente. Não vou no médico, não. Eu vou lá no centro tomar passe e resolve. Não. Vá ao médico também. Se o médico não fosse necessário, Deus não teria permitido a sua existência. Vá ao médico, associe também com a energia espiritual. E mais do que isso, evangelho-terapia. Precisamos do evangelho, principalmente. Nós recebemos tudo e vamos completar com a evangelho-terapia. É o evangelho no lar, é a oração diária, isso tudo, a mudança nossa de comportamento, isso tudo vai nos ajudar. E lembrando que o Anésio falou na postura de quem vai receber o passe. Gente, não precisa estar sentado ali com a mão assim, esperando que a energia chegue. Não, sente comodamente, coloque as mãos sobre o joelho e tranquila, vai receber o passe. Eu vou parar. Olha, tem um livro aqui que eu
que eu indico para as pessoas, apesar que não vai adiantar nada eu indicar, está esgotado na editora, não sei se vão reeditar. O Passe como Cura Magnética, da Marlene Nobre. Extraordinário. Existe muita literatura a respeito do passe. E são literaturas, assim, boas. Mas esse livro eu achei que ele condensou, ele resumiu tudo o que se precisava falar sobre o passe, com indicações, inclusive, bibliográficas. Então, vai completar. Então, quando reeditarem, se quiserem se interessar por esse assunto, está aí à disposição. Eu agradeço a atenção de todos. Eu sei que eu não falei tudo que precisava ser falado. Pois não. Não, é sempre individual. O passista que vai atender, geralmente a pessoa que está com uma criança no colo, primeiro ele vai atender um, depois atender o outro. Nada de mão nenhum, mão na outra. Não, é individual. Certo? Tem uma outra dúvida aí, mas não sei. Mais alguma coisa? Só esclarece, porque no tratamento fica um passe, o passista... Pois é, mas não dá tempo. Eles vão me falar assim, vai embora, Isaura. Vocês não vão falar isso? Não? Então tá. É que no tratamento espiritual, aqui, o comum que nem hoje, quando vocês adentrarem as câmaras, vai ter apenas um passista na frente para atender vocês. Agora, no caso do tratamento espiritual, são usados 2 passistas. Quando não, 3, 4. Depende da necessidade de quem está em tratamento. Então, nos sábados, é usado esse recurso. Fica um passista na frente da pessoa e o outro atrás. E, geralmente, não é um acaso, não é assim escolhido. Não, a espiritualidade possui, assim, recurso que vai fazer com que o orientador da sala encarnado escolha os 2 passistas que têm o mesmo tipo de energia para atender aquela pessoa necessitada. Então, o atendimento vai ser mais completo. Não é nenhum ritual, nada. É apenas para potencializar o atendimento. Lá embaixo, no caso, que são atendidas as pessoas com problemas de ordem física ou até emocional, mas assim, problemas mais complexos. Então, às vezes, são atendidos na maca, tem 2 também passistas, só que lá é diferente. Os que vão atender os necessitados, eles estão mediunizados. Já não é, por exemplo, quando o Alain trabalha lá embaixo, quando ele está atendendo a pessoa, não é ele que está fazendo esse trabalho, não é ele que está falando com o paciente. Ele está transmitindo aquilo que os médicos espirituais estão falando. E, no momento do atendimento, é o médico espiritual que está atendendo o paciente. Tanto é, o Alain não entende de medicina. Não, né? Não entende de medicina. Mas, durante a consulta que é feita no paciente, ele observa as necessidades do paciente. Ele sabe onde está o problema do paciente e depois vai transmitir ao paciente o que ele precisa fazer com relação à sua enfermidade. Rapidinho é isso, certo? Agora eu prometo que eu vou encerrar. E para encerrar, quem vem falar conosco, quem vai cantar, para preparar ainda mais o nosso ambiente, ele vai até tirar a blusa, ó, para atender os nossos pacientes. Gente, espero que vocês saiam daqui fortalecidos, saiam confiantes. Aqueles que precisarem do passe, sintam-se à vontade, adentre, que os nossos passistas estão imbuídos
de muito amor para atender vocês. Aliás, eu os convido já para adentrar as câmaras de passe. Então, confie, acredite que Deus é Pai. E sendo Pai, Ele atende o melhor possível aos seus filhos. Obrigada e até uma próxima. Estava aqui e sempre pude te sentir, mas nunca soube como procurar. Você chegou sem avisar, me fez sorrir, me fez cantar, me deu o dom da vida. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A minha alma se acendeu, renasceu, meu coração agora vive em paz, e nem as mais belas canções, poemas, salmos e orações refletem o que sinto. Aleluia, 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 aleluia. Eu vejo o céu, eu vejo o mar, eu vejo a noite e o luar. Eu vejo como é grande seu amor. Eu vejo o dia amanhecer. Eu quero tanto agradecer, e é por isso que eu canto. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.